conversou com o economista-chefe da CDL de Porto Alegre, Oscar Frank, com relação às vendas de Natal. O CDL de Porto Alegre está prevendo que não haverá crescimento uniforme. Ele indica que há crescimento nos consumidores de maior poder aquisitivo e, em compensação, os consumidores de menor poder aquisitivo deverão ser mais cautelosos. Pelo menos é a previsão da CDL lá em Porto Alegre. Vamos ver a matéria com o Eduardo Lies. A data principal do comércio está se aproximando, Natal. Para sabermos as expectativas dos lojistas e do varejo em geral para essa data e as comemorações de final de ano, a Rádio Agerte ouve o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Primeiro, parabéns pela escolha como economista do ano pelo Coracon RS, Oscar Frank. Muito obrigado, Eduardo. Realmente eu estou muito feliz com tamanha distinção, com tamanha honraria, e quero fazer um agradecimento muito especial à diretoria da CDL Porto Alegre e também todos os colaboradores da empresa. E o que se pode esperar das vendas do comércio? Bom, é uma pergunta bastante complexa, até porque nós temos uma situação em que ainda existem muitas incertezas no horizonte, mas eu entendo que, por um lado, nós deveremos observar algumas altas expressivas, sobretudo naqueles segmentos que lidam com as classes mais altas de renda da população, e também alguns serviços, ou seja, tudo aquilo que é voltado para o oferecimento de serviços, visando tanto a celebração de Natal quanto também de Ano Novo. Por outro lado, eu entendo que aqueles nichos mais tradicionais que tendem a lidar com classes de renda mais baixas, esses sim vão acabar sofrendo as consequências desse cenário bastante complicado que nós estamos vivendo, em que a inflação está pressionada, que os juros estão em processo de ascensão, e também o fato de que o mercado de trabalho ainda segue bastante deteriorado, apesar da recuperação que nós estamos observando. Então, vai ser aí um Natal bastante dicotômico, mas a gente também, ponderando pela pesquisa de Natal que a CDL Porto Alegre fez recentemente, nós observamos aí um aumento da intenção de gastos em relação a 2020. Eu creio que também existe um componente relacionado a uma demanda reprimida, ou seja, as pessoas não conseguiram se reunir no ano passado e vão fazer isso ao longo do Natal de 2021 e também do Ano Novo. Esse é um componente importante, mas nós temos essa outra situação, esse outro cenário envolvendo aí fundamentos mais deteriorados da nossa economia. Então, é uma situação complexa, uma situação dicotômica, e realmente eu acredito que será um Natal de cautela para boa parte dos segmentos. Na comparação com 2019, antes da pandemia, o que se pode dizer? Então, realmente é uma pergunta bastante difícil. Claro que nós estamos voltando aos poucos a uma situação de normalidade, esse é um componente importante, sim, mas nós temos um cenário que, sem sombra de dúvidas, é mais desafiador, é mais complicado do que em 2019, não tenho dúvidas disso. Então, nós temos aí uma situação que envolve uma deterioração do poder de compra dos salários dos trabalhadores. Nós temos o fato de que, apesar, por um lado, o funcionalismo público já está recebendo o 13º salário oriundo do governo estadual, e, por outro lado, nós temos esses recursos que já foram antecipados para aposentados e pensionistas. Então, realmente é um balanço complicado de se fazer, até porque o que a gente acompanha do ponto de vista dos indicadores é de que a confiança dos consumidores, que é um vetor importante para explicar a dinâmica das vendas do varejo, ela ainda se mantém baixa, ela se mantém bem aquém, bem inferior ao que nós vimos antes do início do distanciamento social, ou seja, antes dos efeitos mais notáveis da Covid-19. Então, realmente, eu acredito que é um cenário ainda de cautela e que os consumidores estarão muito atentos em serem muito assertivos com relação aos presentes, embora nós tenhamos aí um componente de demanda reprimida que é relevante, sim. Tem algum valor médio de compra de presentes? Não, nós temos com relação aos nichos, né, para determinadas faixas de renda. Então, a tendência de que esses gastos eles sejam maiores do que em 2020, sobretudo para as classes de renda mais elevadas, né? Então, a gente acompanha, sobretudo, essa diferença, né? Então, aqueles que têm vencimentos maiores, né, que têm rendimentos mais elevados,
sinalizando com uma intenção de gasto mais significativa, ao passo que a camada mais pobre, essa sim estará bem mais cautelosa com relação aos gastos de Natal e de Ano Novo. Economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Que recomendação se pode dar para os lojistas, os proprietários das lojas? Bom, eu entendo que diante de uma situação como essa, que é delicada, que é complicada, os lojistas eles precisam se preparar. Os lojistas eles devem construir uma boa estratégia e, claro, aqueles que já vêm se preparando há algum tempo para lidar com essa situação, naturalmente sairão na frente, eles sairão ganhando diante de tudo que nós estamos vivendo. Então é necessário se preparar, é necessário aumentar a sua eficiência, escolher bem o mix de produtos, procurar realizar cortes de despesa que não fazem diferença do ponto de vista da operação, ou seja, é realmente aumentar a eficiência, aumentar o desejo de conceder aquilo que há de melhor para o consumidor, no sentido de atendimento das suas necessidades, diversificação de canais, possibilidade também de que ele venha a ter a sua necessidade atendida a qualquer momento, ou seja, ter essa proximidade, eu creio que seja bastante importante. O consumidor ele vai estar muito atento com relação à possibilidade de promoções, de preços, formas de entrega, então entender esse lado da demanda é fundamental para que os lojistas possam sair ganhando. As compras serão no mix online e presencial? Sim, na realidade, o que a nossa pesquisa mostrou é que o presencial, a gente poderia ter uma ideia de que está cada vez mais em desuso. Não, na realidade, o presencial ele segue se mostrando forte. Claro que o digital ele ganhou muita importância com a pandemia, mas eu creio que a gente vai migrar cada vez mais para um mix, né? Para uma mistura das duas coisas, ou seja, o digital complementando o presencial complementando o digital. Então, essa abundância, essa variedade de canais, essa possibilidade de que o consumidor seja atendido de várias formas com relação a esses vetores é muito importante. Os lojistas precisam estar atentos com relação a isso, mas o presencial, o fato de a gente ter uma proximidade com o vendedor, de ter as nossas dúvidas esclarecidas, de poder usar, ou seja, essa questão de satisfação, de experiência do consumidor, isso também é muito importante e o digital não vai apagar isso, é necessário ter essa questão em mente. Ouvimos o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Perfeito, Eduardo, obrigado pelas informações, nos trazendo aí a palavra do Oscar Frank, economista-chefe do CDL, né, salientando essa questão de que será desuniforme a venda no Natal, pelo menos na região metropolitana. Essa tendência deve ser também seguida nos demais locais, né? As pessoas com maior poder aquisitivo deverão consumir mais nesse Natal do que no Natal passado, e quem tem menor poder aquisitivo será um pouco mais cauteloso nas suas compras. Essa questão do mix, né, da compra analógica com a digital, ou seja, a gente ir na loja e comprar, tem várias questões. Por exemplo, na região metropolitana, as pessoas às vezes optam pelo digital pela facilidade de não precisar se deslocar, né? O deslocamento é muito caro e demorado, né, para você ir até o local que você quer comprar, para você voltar. No caso do interior, o que mais motiva, de repente, é a não disponibilidade daquele modelo, daquele tipo, aquele produto que você está querendo com mais facilidade de encontrar. Então, e também a questão de valores que podem ser mais acessíveis. Então, tem muitas coisas que vão equilibrar esse. Acho que o Oscar foi muito perspicaz nessa questão. Vai haver um equilíbrio nisso aí, com a tendência de que o presencial ainda se mantenha mais intenso. A pessoa tem mais segurança visualizando, tocando, comparando produtos, avaliando, né, conversando com o vendedor, tirando dúvidas, enfim, e isso é mais intuitivo, mais presente nas pessoas fisicamente, né? Então vai haver, claro, um equilíbrio nessas questões aí. Mas, enfim, são essas perspectivas que ele prevê lá para a região metropolitana, que não deve ser muito diferente para todo o Brasil e para o mundo inteiro que está passando por a mesma situação. 9h39, você está com o Tupã, o programa é o Variedades. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição do seu